precisa entender que a maioria das pessoas que você ama não estarão com você no céu, a não ser que você faça alguma coisa. Você não sente dor por isso que eu falei? Você já experimentou chorar e jejuar por isso? Você já experimentou sentir a dor por esse tipo de coisa? Pois deveria doer. A maioria de quem você ama não estarão na eternidade com você, a não ser que os olhos deles sejam abertos. E nós fazemos o quê? Nada. Eu não consigo ser assim, gente. Eu não consigo. Então, a terceira coisa que eu entendo no jejum de 3 dias é que ele também serve para a salvação. Como aconteceu com Paulo, com Nínive, com Israel. Como acontece com tantos, eu tenho experimentado jejuar pela salvação de parentes, familiares. E tem funcionado. É impressionante, você vai, o cara está duro, você jejuma, quando você vai o coração está amolecido. Abre a visão. Jejum de 21 dias também é chamado de jejum parcial. Jejum parcial, como se jejuma 21 dias? É o jejum mais fácil da Bíblia. E o mais poderoso da Bíblia. E o mais saudável. Você não passa fome, passa vontade. É muito fácil para nós quando nós estamos debaixo de um mover. E unção é um negócio inexplicável. Você sabe por que parte da igreja hoje não exige unção? Porque eles também não estão ungidos. Quando você está debaixo de unção, você não aceita quando não tem unção. Eu estava pregando no Peru na metade do ano passado. Estivemos esse ano também. No meio da pandemia, todos os lugares estavam fechados. O presidente do Peru pediu que fôssemos e fomos. O local era do governo. Só naquela semana, 40 pastores haviam se matado. As pessoas estavam morrendo nas ruas, se matando. Vocês viram isso nos jornais, no Equador e no Peru. Uma loucura, um desespero por causa da pandemia. Nós fomos lá e fizemos 3 dias de avivamento. Em um dos dias, uma menina de 4 anos de idade saiu do meio do povo e ficou do meu lado. E começou a orar em línguas. E eu olhei aquilo, vejo, uma menina de 4 anos começou a orar em línguas. Eu falei assim, Espírito Santo, agora eu espero alguém se levantar e interpretar. Mas ninguém se levantou e interpretou. E a menina continuou a orar em línguas. Até que saiu um moço enorme, russo, e ficou do meu lado, chorando, chorando, chorando. Veio a esposa dele, peruana, e disse, meu marido quer aceitar Jesus. Então eu olhei para ele e comecei a falar em espanhol. Ela disse, ele não fala em espanhol. Ah, tá, então comecei a falar inglês. Ele também não fala inglês. Falei, a coisa está russa. Falei, mas presta atenção. Seu marido não fala espanhol e inglês. Ele entendeu o que eu preguei? Ela falou, nada. Então como ele quer aceitar Jesus? Ela disse, porque tudo que você pregou, essa menina está falando para ele em russo. Falei, não. Ela não está falando em russo. Falou, tá. Eu estou ouvindo ela falar em russo. Ele ouvindo, mas toda a igreja estava ouvindo em línguas. Em menos de 10 minutos, o Espírito Santo estava traduzindo para aquele homem tudo que foi pregado em russo, mas toda a igreja estava ouvindo em línguas. Em Miami, uma menininha estava no colo da mãe, não, igual essa menina aí, 4 aninhos, 3 anos e meio, 3 anos, desse jeito, só que estava dormindo. E enquanto eu estava pregando, ela acordou orando em línguas. E orando, a mãe ficou assustada, começou... Eu cheguei e falei assim, o que foi? Falou, minha filha não falava. A menina era autista. Mas agora ela foi tomada de um espírito profético. E passou a orar em línguas. E a partir de então passou a falar. Nesse mesmo lugar, terminou aquele culto, era uma igreja americana. Veio um pastor com a sua esposa e toda a sua equipe e disse, pastor, o Espírito Santo me mandou vir
para falar com você. Eu falei, foi, como que ele fez isso? Eu estava assistindo a sua mensagem na internet, e você olhou para a tela e disse, Cris, vai a Miami falar com o pastor Hernandes. Eu falei, querido, glória a Deus, você tem o vídeo? Eu queria ver. Não é que eu duvide, mas eu queria ver. Ele falou, tenho. Ele estava com o vídeo cortado. Quando eu olhei, ele falou assim, aqui, ó, só está falando, está vendo? Ó, Cris, vai a Miami. Eu falei, querido, olha, glória a Deus, mas eu não estou falando isso aqui. Ele falou, tá sim, não tá? E a esposa disse, tá. Os obreiros ali, a equipe dele de pastores, tá falando. Eu falei, mas não estou. Eu tenho um costume de todo culto orar em línguas, orar em voz alta. Eu tinha muita resistência com isso. E o Espírito Santo falou assim, você precisa orar alto. Porque quando você ora em línguas, sou eu o intérprete. Eu posso interpretar um segredo do coração, posso interpretar uma doença e curar, e posso interpretar qualquer coisa, mas você precisa orar. Então eu passei a orar. E aí eu comecei a ver coisas acontecendo. Então lá no culto a gente gasta um tempo orando em línguas. E naquele momento, o Espírito Santo foi na cabeça daquele pastor das Filipinas, que dirige boa parte das grandes cruzadas no Paquistão, na Índia, na Ásia, em Taiwan, em tantos lugares. Falou, vai a Miami falar com o Hernani. Eu vim porque o Senhor falou o meu nome, mas eu não tinha falado o nome dele. Agora você pode me perguntar, qual é o segredo para o poder e a unção? Antes de trazer aqui o segredo para isso, eu vou dizer a você em termos proféticos o que o Senhor tem me dito. Nós estamos prestes a viver o maior avivamento da história. Será maior que Atos 2. Será maior que Brownsville, Pensacola. Será maior que o avivamento wesleyano. Será maior que todos os avivamentos da história. Será o maior avivamento que a terra já viu, porém o mais curto. Um avivamento de uma colheita de 1,5 bilhão de almas num prazo de 15 a 20 anos. Você entendeu o que eu estou falando? Deus está prestes a sacudir e fazer as coisas tudo de novo. Eu não consigo mensurar e dizer a você tudo isso, mas nós estamos prestes a viver isso. Agora, qual é o segredo para a unção? Qual é o segredo para a maneira como que Deus faz ou como Ele deseja fazer? Existe um lugar de unção, e é diferente de qualquer outro. Existe um preço alto a ser pago por unção, por poder, por avivamento, e é diferente de qualquer outro. E é isso que eu quero que você entenda hoje. Um garoto me disse ontem, esse garoto tem 8 anos de idade, estava pregando ontem em Curitiba. Ele me disse ontem, e ele gritava, ele chorava, e ele tremia inteiro. Eu falei, o que é que foi? Ele disse, eu não sei o que está acontecendo. Eu disse, me explique, diante de toda a igreja. Ele falou, é ruim, mas é bom. O meu coração parece que está disparado, parece que há um fogo correndo por todas as minhas veias, e ele fica andando no meu corpo, e parece que dá falta de ar, e eu estou sentindo algo muito poderoso. Ele estava tomado de uma visitação. Então eu comecei a perguntar para um, para outro, eu falei, essa é a reação, e é exatamente isso que aconteceu no Pentecoste. John Wesley chamou isso de dia do coração aquecido. É quando o Espírito Santo pousa sobre você e dispara. Ele vem com sua forte mão. É isso que nós chamamos de unção. Mas qual é o segredo? Existe um lugar chamado lugar da revelação e da visão. E eu gostaria de falar com você aqui hoje sobre o segredo para o poder. Daqui um pouco a gente volta, meu irmão. Obrigado. Eu quero me gastar um pouquinho ensinando. Abra sua Bíblia em 1 de Paulo aos Coríntios 9, versículo 27. Nós vamos usar a tela dos textos. Por gentileza,
Se você tiver a versão Ferreira de Almeida, NVI, talvez um texto só da Ferreira de Almeida, você pode achar na internet para mim, mas só o texto de Jeremias 44:4. Eu te explico por que eu uso duas versões. Porque tem texto que muda muito o significado, então a gente transita. Eu não tenho problema com a NVI, mas em algumas palavras os textos mais antigos nos ajudam, em outros eles nos atrapalham. Esse negócio de versão. Mas 1 Coríntios 9, versículo 27, o apóstolo Paulo diz assim: esmurro o meu corpo, observa o termo, e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. O que é interessante você ver nesse texto, que o apóstolo Paulo fala que é possível você pregar de forma reprovada. Segundo, a maneira de você pregar não diz muito de como você aceita ou não por Deus. Quando Paulo usa o termo de ser reprovado, é evidente que ele não está falando de ser reprovado pelos homens. Ele está falando de pregar aos outros, ou aceito pelos outros, porém, reprovado por Deus. E a maneira que Paulo usa para não ser reprovado por Deus é escravizando a sua carne. A carne é o seguinte, gente, ou ela te escraviza, ou você escraviza ela. Vai por mim. Carne não se converte. Não existe novo nascimento do hormônio. Hormônio não se converte. Alguns são até endemoniados. O que a Bíblia ensina sobre carne é mortificação. É fazer, pois, morrer atos, mortificar. Não há. Veja, o dia da conversão da sua carne é chamado na Bíblia de glorificação. Nesse dia o mortal se investe em mortalidade, o corrupto em incorruptibilidade, e você será transformado. Até o dia da vinda do Senhor, talvez no dia que Jesus voltar, nesse dia você vai ter pecado. Provavelmente. Mas até lá você precisa entender que existem ofícios que a Bíblia chama de ofícios expiatórios. Não é expiatório para a salvação, mas é expiatório, ou seja, que observa a santificação, que é feito para consagração e santificação. E se não forem feitos, a carne não é mortificada. Então você corre um risco grave de não ser salvo. E é sobre isso que eu quero falar, sobre os atos expiatórios de cada um. Jesus não morreu, veja, a morte de Jesus não substituiu sua vida de santidade, não substituiu sua vida de oração, não substituiu leitura da Bíblia, não substituiu a santificação, gente. Cuidado com o que você ouve. Não, Jesus morreu em meu lugar, o preço foi pago. Para quê? Então preste atenção nisso. Existe uma única maneira para adquirir unção, poder e avivamento. Somente uma, com dois caminhos. Porém, um desses caminhos não substitui o outro. Como alguém me disse, qual é mais importante? Jejum ou oração? Eu disse, qual lado da asa do avião é mais importante? Não é coisa do tipo, sou do chá, sou do café, eu sou do chá. Mas não é tipo de coisa que você escolhe, eu sou da oração, eu sou do jejum. Uma coisa não substitui outra. E às vezes nós não damos tanto valor ao tema, pois não entendemos o que eles simbolizam, como eles fazem. Qual é o segredo dessas duas mais poderosas armas para o avanço do Evangelho e o que cada um deles representam para Deus e para nós. Você precisa se lembrar de uma coisa, são dois caminhos para o poder. Presta atenção nisso. E é sobre isso que eu vou falar. Primeiro sobre jejum, não é um assunto que a gente dá glória a Deus, vai falar sobre jejum. Mas você vai querer ouvi-lo. E sobre oração. Você vai se lembrar que Adão caiu comendo. E o pecado original, na realidade, foi uma quebra de um jejum. Deus mandou Adão jejuar. Não coma aquela árvore. Ele quebrou o jejum. E caiu. E quando Adão caiu, ele perdeu domínio próprio. E passou a ter demônio próprio.
Notem vocês que a primeira coisa que você perde com a falta de oração e jejum é domínio próprio. E passa a ter demônio próprio. Tem gente que na igreja é um santo, em casa um satanás. Agora escute bem isso. Adão caiu comendo. Jesus começou jejuando. O que é interessante é que a Bíblia diz que Jesus entrou no deserto levado pelo Espírito. O Espírito Santo levou Jesus ao deserto para jejuar. Mas a Bíblia diz que quando ele saiu cheio do Espírito. Por que jejuou? Ele foi levado pelo Espírito e saiu cheio do Espírito. Jesus jejuou como o último Adão para conquistar o domínio que Adão perdeu por falta do jejum. O jejum e a oração são os dois únicos caminhos para o poder. Não há outro. Não há um caminho fácil para se adquirir unção, gente. Eu nunca conheci na Bíblia um servo, um profeta, um homem, uma mulher de Deus, ou na história os avivalistas que não fossem homens ou mulheres de oração e jejum. Então escute bem algumas coisas aqui hoje, para você não parar no tempo, e eu quero que você guarde isso no seu coração. Jejum. E depois falo sobre oração. A primeira coisa que ele faz é restaurar poder e domínio. O jejum, ele tem um papel fundamental na unção. Ele libera poder. Guarde isso aí. Todas as religiões do mundo jejuam. O diabo exige jejum até de seus servos. Há muitos anos atrás, eu e minha equipe estávamos chegando em Curitiba, vindo de uma cruzada, e o avião estava cheio de gente vestida de preto. Era um show do Iron Maiden, 14 anos atrás, lá na Pedreira, Curitiba. E o povo fazendo sinal, o avião vai cair, Satã está aqui. E eu ali. Eu, como um curioso, falei, eu vou sentar perto de um cara desse, vou tirar umas ideias, vou perguntar. Sentei perto de um camarada e falei, olha, me conta aí, o que vocês estão fazendo? Estamos indo a Curitiba para uma convenção, era uma convenção mundial de satanistas. Os aviões lotados, ia terminar com o show do Iron Maiden, 14 anos atrás. Falei, me conta, como é que é esse negócio? Ele falou, nós estamos de jejum há 40 dias. Falei, olha, que coisa, eu também estou de jejum. Só que a gente jejuma por Deus diferente. Falei, você está de jejum? Falei, eu também estou, mas... Não, deixa para lá, primeiro eu quero te ouvir. Falei, por que você está de jejum? Ele falou, nós temos muitas metas. Por exemplo, nossa meta, isso há 14 anos atrás, cada igreja tem uma noiva de Lúcifer. Qual o propósito? Derrubar pastores. Então nós estamos jejuando para que haja escândalos, nós estamos jejuando para que pastores caiam, nós estamos jejuando para que igreja feche, nós estamos jejuando para que pastor morra doente, nós estamos jejuando para que pastores morram em depressão, para que pastores e etc, para que seus filhos sejam destruídos, jejuando. 14 anos atrás. O mundo muçulmano jejuma 40 dias, chamado de Ramadã, até católico jejuma, gente. Por que o diabo exige de seus servos o jejum? Porque o jejum, presta atenção, ele tem um propósito, sensibilizar a carne, irritar ela. Alguém aqui fica bravo quando está com fome? Ou só eu? Eu fico quando estou com sono. Ainda mais dormir com frio. Mas o jejum, o papel e a missão dele é irritar a carne. Jejum trata a carne, oração trata a alma. Jejum foi feito para tratar carne, oração foi feito para tratar ego, carne, a alma, justiça própria, rejeição, problemas, mágoas, rancores, fúria, ataque de ira. Oração foi feita para tratar a alma, jejum foi feito para tratar carne. O jejum, ele sensibiliza, ele irrita a carne, silencia as emoções e torna espírito dominante. Então, o diabo sabe que para ele manifestar o poder dele, usar alguém, ele precisa do estado espiritual de um indivíduo. Então,
A Umbanda jejuma uma vez por ano 40 dias. O Candomblé jejuma 2 vezes por ano por 40 dias. Os kardecistas jejuam uma vez por ano 40 dias. Todas as seitas, todas as religiões têm na prática do jejum uma prática contínua. Então você vai ver que o Velho Testamento era comum você usar muito a palavra assim, ó, afligir a alma. É o termo para jejum no Velho Testamento. Então veja, você vai ver que Acabe, aquele rei banana, casado com aquela megera da Jeza, Acabe conseguiu o favor de Deus. Então Deus falou assim, Elias, será que você não vê que Acabe se humilha diante de mim? Como que ele se humilhou? Ele jejuou. Gente, se Acabe conseguiu a atenção de Deus por causa do jejum, o que dirá você? A palavra por jejum no Velho Testamento é afligir, é humilhar-se. Escute bem, você nunca vai ler na Bíblia Deus dizendo, vou te humilhar. Deus, apesar que Ele pode te humilhar, não é a intenção dEle, Ele não vai te humilhar. Deus não desce para humilhar ninguém. Se Ele descer, Ele vai abater. Você vai ver Deus mandando você se humilhar. O jejum é uma oferta da carne e do ego. O jejum é você dando a Deus sua carne. É Romanos 12 primeiro, culto, sacrifício vivo. O jejum é você dizer para Deus que você não é Deus. Quem jejuma está reconhecendo que ele é humano, que ele é carnal, é caído e dependente. Então o jejum, ele irrita a carne. A ideia é essa, sensibilizar e tornar o espírito dominante. Então a primeira coisa que o jejum faz para liberar poder é trazer domínio próprio. Quem faz jejum está tendo domínio. Vê? É claro que Adão caiu, porque ele não tinha domínio. Em Joel capítulo 1, versículo 14, põe na tela por favor. Vamos ver que todo o avivamento, em toda a história, e todo o mover de Deus passa por esses 2 princípios. E se não o fizermos, se o meu povo, esse povo se diz crente, se chama pelo meu nome, se humilhar, a palavra se humilhar ali é jejuar, afligir a carne, se converter dos seus maus caminhos, orar, então eu ouço, eu vou ouvir, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Mas olha o que diz Joel 1,14, decretem um jejum. Você vai entender que Joel começa do início ao fim sobre a profecia do último grande avivamento, antes do retorno de Cristo, sobre os últimos dias, derramar do Espírito sobre toda a carne. Mas ele começa dizendo assim, ó, convoque o povo a um jejum. Deus precisa usar você. Deus quer que você seja uma voz nesse tempo. E os mortos ressuscitados dessa época, será através de você. Então a Bíblia diz, santifique, porque o Senhor quer fazer maravilha no meio de vós. Sempre quando Deus tensiona misericórdia, Ele leva o povo dele a 2 coisas. Sempre quando Deus tensiona juízo, Ele não fala, só isso. Quando Deus fala, é porque estamos debaixo da misericórdia. Quando Ele nos chama a jejum e oração, é porque estamos debaixo da graça. Se Ele não falar, é porque estamos debaixo de juízo. Então o texto diz, convoque um jejum, convoque uma assembleia, reúna as autoridades do templo e clamem ao Senhor. Agora, o que o jejum é? Joel capítulo 2, versículo 12, presta atenção. Nenhuma oração será ouvida se essa não for de todo o coração. Deixa-me te falar uma coisa. Quem entrará na presença de Deus? São os que têm as mãos limpas e o coração puro. A palavra coração puro ali é coração que não é dividido, sem reserva. Irmão, Deus é o seguinte, Ele não quer muito de você. Ele quer tudo. E se Deus não tem tudo, Ele prefere não ter nada. E só tem uma maneira dele nos ouvir, de todo o coração. Quando você não tem todo o coração voltado a Deus, você quebra 2 mandamentos dos 10 e o maior mandamento dito por Jesus. Jesus disse, amarás o Senhor teu Deus de todo
o seu coração. Nos 10 mandamentos começa dizendo assim, presta atenção na gravidade da coisa. Somente ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele prestarás culto. Segundo mandamento, não terás outros deuses diante de mim. Então, quando nós não jejuamos, nós quebramos, e é isso que eu quero te mostrar, 2 dos 10 mandamentos e o maior do mandamento de Jesus. Porque o nosso coração não está completamente voltado ao Senhor, sem o jejum e sem oração. Por isso que o ministério de avivamento, ele começa em primeiro lugar, trazendo os corações a Deus. Como que faz isso? Agora, porém, declara o Senhor, voltem-se para mim de todo o coração. Como se volta a Deus de todo o coração? E isto com jejum. E o texto continua, chorando e lamentando. As pessoas estão indo para o inferno, e a gente está falando, vá rindo. Em época de avivamento, nós temos que nos derreter. É época de quebrantamento, é época de lágrimas, é o que eu chamo de derretimento. A primeira coisa que Deus faz para gerar avivamento é derreter suas velas. Ela não tem missão se ela não estiver sendo derretida. Coração de pedra não pega fogo. Então Deus tem uma voz para coração de pedra e uma outra voz para coração de carne. Você vai ver que Jeremias diz que a voz de Deus é um martelo. Você vai ver que Joel diz que a voz de Deus é como fogo. Para o coração de carne você tem o fogo, para o coração de pedra você tem martelo. Porque pedra não pega fogo. Por isso que o derretimento, que é o outro termo para que nós usamos também de quebrantamento, é uma condição necessária para avivamento. São olhos molhados. Eu sou da época, irmão, apesar dos 40 anos de idade, cheguei na casa da minha avó, próximo aos 13, 14, a minha avó nem me reconheceu. Minha avó era de círculo de oração, minha mulher do coque. Elas existem aí ainda, sem o coque, mas o coque está no coração. E a minha avó orava às madrugadas, 3, 4 horas orando. Eu vi aquela mulher orando e chorando. Eu acordava, ela estava com a mão em cima da minha cabeça. Sai, capeta da vida dele. Sai, Satanás da vida dele. E ungia, e orava, ela sabia. Eu tenho o corpo todo marcado de espancamento. Faca, chicote, tudo que você imagina, paulada. Mas aquela mulher orava. E eu aprendi uma coisa com a minha avó. Você ia para a igreja antigamente com um lenço e uma Bíblia na mão. Porque todo mundo ia esperando chorar. Você sabe que um crente frio é comparado na Bíblia a um ímpio morto. Levanta tu que dormes. Levanta dentre os mortos para que Cristo te ilumine. Ele está falando é para nós, gente. Ele fala assim, ei, acorda dentre os mortos. Aquele lá está morto, você está parecendo ele. Deus não tolera falta de fervor. Então ele diz, eu quero você chorando. Voltem-se para mim, de todo o coração, com jejum. Então eu já costumo dizer, se jejuou, vai lamentar. Já começa dizendo, ai que fome. Vê, o jejum é para irritar a carne. Então você começa, você vai lamentar. Em alguns dias você vai estar todo derretido, se arrebentando com você. O jejum é para fazer isso, para que haja lamento e prantos. Aí o fogo desce. Então veja, a primeira coisa que eu aprendo sobre o jejum é que ele volta o seu coração para Deus. Todo ele. Passa a ser um coração sem reserva. Só jejum a quem quer jejuar. Parece óbvio, mas é verdade. Por que nós fazemos isso? Primeira coisa, o nosso coração é uma fábrica de ídolos. E eu gostaria, gente, eu não quero que você termine aqui essas 24 horas e vire um adventista. Tipo assim, eu não vou comer mais nada agora. Não vou comer pudim,
não vou comer costela, não vou comer mais pão francês. Não é essa a ideia. A ideia é que você entenda o que é um ídolo e o que o jejum provoca. Presta atenção, jejum é ficar sem comida. Eu jejum de Netflix. Eu jejum. Meu irmão, jejum é ficar sem comer. Pronto, na Bíblia não tem outro tipo de jejum. Jejum é para irritar a carne. É para doer a cabeça de fome. Tem gente que não quer fazer vigília que passa sono, não quer fazer jejum que passa fome. Eu acho que aqui não tem isso, é só lá na minha igreja que tem gente assim. Aqui não tem. Eu tenho certeza que não. Mas veja, a comida, por que jejuamos? Olha bem para mim. Porque a comida é um Deus, em certa medida. Aonde estão os maiores pecados e rituais religiosos, lá estará comida, bebida e sexo. O jejum, então, a primeira coisa que ele faz é nos libertar de um Deus concorrente. Vamos ver alguns textos, 1 Coríntios 9, 27. O primeiro texto já lido, dito pelo apóstolo Paulo é, presta atenção nisso, eu escravizo o meu corpo, torno dele o meu escravo. Veja bem, o corpo, a carne, é um excelente servo e um péssimo senhor. O jejum não muda Deus. Deus é o mesmo antes do jejum, durante o jejum e depois do jejum. O jejum não foi feito para tocar Deus, foi feito para irritar você. Foi feito para arrebentar com a carne. E carne destruída é carne derretida, suscetível à voz de Deus. Então aguenta. A palavra escravidão aí usada pelo apóstolo Paulo é a palavra dolagogeus, que quer dizer, olha o que Paulo está dizendo, eu coloco meu corpo a severas disciplinas. Meus amados irmãos, não pense você, todos os dias até a volta de Jesus, eu acordo todo dia 4:30 da manhã. Vou lá, lavo o rosto e me preparo para orar, porque já teve vezes que eu fui orar sem me preparar, e depois de 3 horas eu levantei, tinha uma poça assim, eu não tive nenhuma visão, nenhuma revelação, eu não sei, bom, eu não estava orando, eu estava dormindo. Então eu aprendi a me preparar para orar, senão eu durmo. Então eu levanto, eu desperto. Mas se eu perder o sono eu não durmo de novo. Mas a ideia de Deus é que realmente você não durma de novo. Mas você não está entendendo não? Eu estou irritado, se eu jejuar eu fico irritado. Mas a ideia do jejum é te irritar mesmo. Aí dói a cabeça, a ideia é essa. Tem alguém que falou assim, mas se a gente for cumprir tudo que está na Bíblia, a gente não vive mais. A ideia também é essa. Então a gente não entendeu ainda. Né, pastor, que eu queria uma igreja para eu congregar, mas aqui tem muito hipócrita. Eu falei, aqui acaba mais um, meu irmão. Você não entendeu ainda. Então veja, a ideia do jejum é liberar poder, é liberar o reino espiritual, é fazer você ter visões, é fazer você ouvir a voz de Deus, porque Deus está falando toda hora, é você que não ouve. As visões estão aqui formigando e sobre nós, anjos caminham na nossa casa, a gente não vê, mas estão lá. E quando você sensibiliza a carne para a oração e jejum, você começa a ouvir, você começa a ver e você começa a agir. Então agora os paralíticos andam, os cegos enxergam, os surdos começam a ouvir, mortos começam a ressuscitar. Estava pregando em Ponta Grossa, no último dia da cruzada do ano passado, e no último dia entrou uma mulher correndo com uma menina morta. Olha, irmão, eu tenho muita fé. Eu nem sei se eu tenho dom de cura, de loucura com certeza. Então eu vou te falar, eu tenho o dom da fé, não sei se é de cura, da fé certeza. Traz um morto aqui, se ele não ressuscitar eu mando ele enterrar, azar o dele que não teve fé, mas eu mando enterrar, uma hora eu oro, ressuscita. Se ele não ressuscitar o problema é dele, não teve fé, mas orar eu orei. Então eu tenho muita fé, maior que aquela mulher entrou com aquela menina morta. Eu cutuquei o Rodrigo, lá no pastor Nelson, falei, Rodrigo, chama o SAMU. O Rodrigo falou, dá não, pastor. Eu falei, por quê? Porque o SAMU é de onde ela veio. A menina morreu, levou o SAMU, a mulher passou na porta, para ali, é uma igreja. O SAMU está aqui, pastor. Eu falei, não tem outra coisa para chamar? Não, pastor, o SAMU está aqui. O que nós vamos fazer? A hora, pastor. Irmão, eu confesso a você que eu gelei inteirinho.
Só que você não pode transparecer, né? Com fé, mas eu estava morrendo de medo. Ora, a menina estava morta. Então você vai falar baixinho, só para o morto ouvir. Já fez isso? Não. Você vai orar para um paralítico e fala, levanta. E o medo de levantar e cair. Então você fala só para ele, andou não? Fica com fé aí, logo, logo você anda. Aí, que nunca, né? Esses tempos eu fui orar para um cego, eu vi que estava com óculos, eu deduzi que era cego, dentro da igreja de óculos. Vem cá! O que aconteceu com você? Eu estou cego. Falei, deixa eu ver. Quando eu vi, o cara não tinha olho. Falei, fica aí que eu já volto. Daqui um pouquinho eu volto. O cara, pelo menos o olho para ser curado, ele tinha que ter, não tinha não? Até hoje ele está esperando eu orar por ele. O homem não tinha olho, gente. Aí eu fui no ouvido da menina. Falei, o que aconteceu? Minha filha teve a parada respiratória, estamos correndo para o hospital. E os caras do SAMU falaram, o único tempo que ela poderia voltar, você está levando ela para a igreja. Falei, pois a senhora trouxe no lugar certo. Senhor, retorne à vida. Está lá. Você vai pesquisar. 2º ou 3º dia da cruzada em Ponta Grossa, pastor Claudinho. 3º dia, a menina que ressuscitou na cruzada. A menina voltou à vida. Deixe-me te falar uma coisa, preste muita atenção. Tem certas coisas que não podem parar. Escute bem. Você não encontra um Jesus que também não foi médico dos médicos. Um Jesus que também não ressuscitou mortos. Um Jesus que não operou debaixo de poder. Inclusive, quase não encontramos um Jesus totalmente teórico. Nós temos um Jesus cheio de poder. Porque Deus ungiu Jesus com poder e com o Espírito Santo. Por isso ele fez. Agora, o que liberou o poder em Jesus? Veja, ele entrou no deserto, mandado pelo Espírito, e saiu cheio do Espírito. A primeira coisa, o primeiro ato de Jesus foi jejuar. Jejum libera poder. Então não pense você que todo dia, como Paulo diz, eu coloco o meu corpo sobre severa disciplina. Então eu peguei minha esposa falando com meu filho. Filho do céu, o seu pai é cheio de rotina. Eu percebi que Deus é um Deus de rotina. Para você andar com Deus, você tem que respeitar as rotinas de Deus. Oração, jejum, na mesma hora. Os discípulos jejuavam toda quarta, toda sexta, por 24 horas. Jesus orava no mesmo horário, no mesmo período, sempre ele ouvia Deus, os apóstolos, o maná caiu no mesmo horário, Abraão foi visitado no mesmo horário. Deus é um Deus de rotina. Quem não gosta de rotina, irmão, não pode fazer nem academia. Eu não gosto de rotina. Opa, você faz uma todo dia. Deus é um Deus de rotina. Casa que não tem rotina é bagunçada. Você acha que todo dia eu levanto 4h30 da manhã, é hoje, eu estou feliz da vida, é hora de orar. É 4h30, irmão. Eu vou te dizer, e hoje até pedi perdão a Deus, que eu falei isso na igreja. Falei, olha, senhor, sou som do meu coração, o senhor sabe o que eu estou querendo dizer. Eu não estou falando que eu não gosto de orar, não gosto de falar com o senhor, estou dizendo que é um sacrifício. Eu amo. Hoje eu falo, Senhor, obrigado por me permitir orar todo dia a essa hora. Aí você vai dizer que eu levanto assim, uau! Não. Eu exponho o meu corpo a uma severa disciplina, não é autoflagelo, é fome mesmo pelo Senhor. Durante muito tempo na minha vida, eu pensei que eu estava doente, que eu tinha insônia. Todo dia acordava às 5 da manhã e não conseguia dormir. Ficava andando pela casa, para lá e para cá. Olhava para minha esposa, olhei todo dia, 4h30, 5 horas, ela olhava no celular, é mesmo, e voltava a dormir. Então eu importei remédio de tudo que é lado, melatonina, fui psicólogo, psiquiatra, tudo que você imagina. Me dava remédio, eu apagava. 5 horas acordava. Até que um dia eu fui em Deus e falei, Senhor, a coisa não está funcionando, eu não consigo dormir, eu não conseguia me organizar, eu pensava que o problema era comigo, tomo remédio, olha, eu abri a mochila, olha o tanto de remédio que eu tomo. Então eu ouvi Deus dizendo, Fernani, seu problema não é sono. Eu falei, não, é o quê? É fome. Eu falei,
onde é que cabe comida aqui? Ele falou assim, não é fome de comida e nem de bebida, é fome de mim. Eu falei, mas por que, Senhor? Eu preciso dormir. Ele falou, você pode dormir até 13 horas, até 15. Como? Só dormir mais cedo. Porque eu vou te acordar todo dia às 5 horas. Se você vai orar ou não, o problema é seu, mas dormir você não vai. Eu falei, mas por que o senhor está fazendo isso? Porque você pediu. Você lembra quando o senhor orou e falou, Senhor, eu estou cansado do raso. Se você vai por águas rasas, você vai aonde você quer. Mas se você vai por águas profundas, é o rio que te leva. Gente, eu cansei de evangelho ritualístico. Eu quero um Deus. Você sabe, esses dias o meu filho perguntou, pai, me explica o que é avivamento. Irmão, nunca pensei em responder essa pergunta. É difícil eu falar o que é avivamento. Falei, e agora? O que eu vou falar que é avivamento? Porque tem um monte de coisa que parece avivamento. Então, tá bom, vem cá. Vou dizer para você o que não é avivamento, que é mais fácil. Está vendo aquela vaca pastando? Estou vendo. Aquela vaca pastando não é avivamento. Ah, pai, tá bom, o que é avivamento? Vem cá, vem cá. Está vendo aquele passarinho no poste cantando? Estou. Aquele passarinho no poste cantando, filho, não é avivamento. Então o que é avivamento? Falei, bom, vou te dizer o que é avivamento. É quando o passarinho estiver pastando e a vaca estiver no poste cantando. Sabe, eu cansei. Então diz a Bíblia que Deus revelou os milagres para Israel, mas para Moisés ele se revelou. Israel conhecia os milagres, Moisés conhecia o Senhor. Eu cansei de ver de frente da cortina. Eu fui lá e quis ver quem estava por detrás da arte, quem está por detrás da ópera, quem está por detrás da música. Eu cansei só de ouvir a música, eu quero conhecer o compositor. Eu cansei só de assistir o filme, eu quero ver as letrinhas do que produziu. Eu estou com fome dele, eu não quero mais saber só de rituais. Há um lugar profundo em Deus, que Ele está nos esperando lá, e você terá que ir lá. Escute, você pode conseguir muita coisa com alguém orando ou jejuando por você. Porque eu também sou de uma época que os irmãos diziam e conseguiam suas vitórias em oração e jejum, dizia, estou orando numa campanha de jejum e oração pelo meu filho, estou numa campanha de oração por fulano, estou numa campanha de oração madrugada por ciclano. Você pode conseguir muita coisa com alguém orando por você, mas a maioria delas o Senhor vai dizer, vem lutar você comigo. Vem aqui falar para mim o que você quer. Nenhuma intercessão mudaria a vida de Jacó. Ele teve que lutar com Deus. Os seus maiores milagres, você vai ter que enfrentar ele. Você vai ter que olhar no olho dele e falar, eu vim aqui falar com o Senhor. Por isso que Paulo disse, eu coloco o meu corpo sob severa disciplina. E ele está falando de 2 disciplinas. A oração e jejum. E eu vou mostrar para você isso. Veja a 1 de Paulo aos Coríntios 10:7. A gravidade do porquê jejuamos. É grave. Como eu te disse, não saia daqui um adventista. Mas entenda por que jejuamos. A diferença do jejum e a oração é que a oração é um ofício obrigatório, diário. Significa que a oração de ontem, veja bem, ela não substitui a de hoje. Se você orou ontem 3 horas, não significa que você está em crédito a semana toda. Uau, orei 3 horas, já orei pela semana. Não. O que você orou ontem, você vai ter que vir orar hoje de novo. A oração é um ofício obrigatório diário, você não precisa ser convocado à oração. O jejum você precisa. O Senhor tem que te chamar para o jejum. É diferente da oração. Mas cada um em seu lugar. Cada um em seu ofício para o seu lugar. Então preste atenção. Por que o nosso coração não pode orar sem que ele seja quebrado? Vamos ver. Não sejam o quê? Não sejam idólatras. Para onde é que vai o idólatra? Bom, você sabe. O que é um idólatra? É quem tem outros deuses. Você já quebra aqui 2 mandamentos. Somente ao Senhor teu Deus adorarás. Só ele prestarás cultos e não terá outros
deuses diante de mim. 2 mandamentos. Sem contar o 10º que a gente quebra até sem saber, que é não cobiçar. Esse é um mandamento de foro íntimo. Os outros 2 não, viu? Agora, por que eu jejum? Jesus também disse, amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração. Como você pode garantir que o seu culto hoje foi de todo o coração? Como você pode garantir que a sua adoração é de todo o coração? Se não for, não serve. Vou te dizer, não sejam idólatras como alguns deles foram, como está escrito. Eles foram idólatras com o quê? O povo se assentou para comer e beber, e se entregou ao entretenimento, à farra. Nós temos aqui 2 ídolos: comida e entretenimento. Oh Senhor, apieda-se de nós. Tem algum pecado a diversão? Claro que não. Não existe pecado. É pecado andar de bicicleta? Não. Pecado fazer caminhada, eu acho que é complicado. Fazer caminhada engorda, porque eu só vejo gordinho caminhando. Não acho que é pecado ir no cinema. Esses dias eu vou, quando eu estou em casa, eu vou no cinema com a minha filha. Estava lá assistindo com ela Minions. Já fui assistir Frozen. E quem ri sou eu. Ela fala, por que você está rindo tanto, pai? Eu falei, filha, porque é engraçado. Não é pecado. Pecado é você dizer que não tem tempo para orar, não tem tempo para ler Bíblia, não tem tempo para jejuar. Aí você tem um ídolo. É isso que você precisa entender. O apóstolo Paulo está dizendo o seguinte, cuidado com a comida. Ela é um Deus. E ele diz, não sejam idólatra. Então, quando você jejuma, primeira coisa que você está fazendo, voltando-se ao Senhor de todo o seu coração. A palavra farra ali também é traduzida por imoralidade sexual. Aí entra a pornografia também como ídolo. No verso 9, o apóstolo Paulo ele chega a pachorra, brincando no bom sentido, de dizer que quando você não jejuma e tem um ídolo como comida, você provoca o Senhor. Verso 9. Não devemos pôr o Senhor à prova. Ele está dizendo, não provoque o Senhor não jejuando. Nossa, pastor, eu vou sair daqui me sentindo mal. Bom, eu espero que você morra. Para o ego, para a carne. Entendeu o que eu disse? Eu não quero que você se sinta mal. Eu quero que você morra. Eu quero que você olhe no caixão espiritual e veja que aqui jaz um alcoólatra, aqui jaz um viciado em pornografia, aqui jaz um que não conseguia orar, aqui jaz um que não conseguia. Aqui tem um novo homem apaixonado por Jesus. Então eu não quero que você se sinta mal, eu quero que morra! Porque isso aconteceu comigo. O Senhor nos convoca porque a misericórdia dele ainda está sobre nós, senão ele deixava. Quando ele fala é porque ele ama. Ele deixa eles. Por isso, jejum é colocar a carne sob sujeição, escravizá-la, trazendo ela de volta ao Senhor, deixando o espírito sensível à voz de Deus. Aí acontece tudo. Mas antes de entrar no jejum, certifique-se de 5 coisas. Escute bem. Eu vou te dar um conselho. Tome nota, porque comida fresca é melhor que requentada. No YouTube é outra sensação depois. Quando eu estou ouvindo mensagem, eu anoto que é outra reação depois. Primeira coisa que você tem que se perguntar, quando você for entrar num jejum sobrenatural, é dado por Deus? Você não pode jejuar por jejuar. Ou para emagrecer, então aí você está provando que o seu corpo é um ídolo mesmo. Você tem que jejuar. Foi dado por Deus. Segunda, motivos certos. Quais os motivos que eu estou jejuando? Não estou jejuando por jejuar. Terceiro, quais as necessidades específicas para as quais eu estou jejuando? Quarto, quais resultados eu espero alcançar? E quinto, eu estou ministrando ao Senhor. Então, se o seu jejum é de 24 horas, é de 3 dias, de 16 dias, de 7 dias, de 40 dias, são os jejuns que temos na Bíblia, você tem que entender que não importa o período do jejum, enquanto o corpo estiver
no botão jejum ligado, você está ministrando ao Senhor. Então você não pode jejuar assistindo novela, jejuar falando palavrão, jejuar falando muito, jejuar assistindo TV, você está ministrando ao Senhor. O jejum é a carne cultuando. Uau! É o sacrifício vivo de Romanos 12, primeiro. Apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o seu culto. Eu vou concluir essa parte do jejum e vou terminar com a outra parte. Nós temos vários tipos de jejum na Bíblia. Eu quero que você entenda que cada um deles tem um propósito divino. Por que que Deus me leva a um jejum de 3 dias? Por que que Deus me leva a um jejum de 15 dias? Por que que Deus me leva a um jejum de 40? Por que que Deus me leva a jejum semanal de 24 horas? Por que que Deus me leva a certos tipos de jejum? Cada um tem um propósito e cada um desata algo no reino espiritual. Eu não vou falar de todos. Por exemplo, você vê o rei Ezequias que jejuou 16 dias. E Deus aumentou a vida dele em mais 16 anos. Você vê os discípulos que jejuavam 2 vezes por semana, quarta e sexta, das 18 às 18. John Wesley jejuava quarta. Por incrível que pareça, os avivalistas escolheram as quartas-feiras também para jejuar. Você vê jejum semanal, 2 vezes semana, 1 vez semana. Você vê jejum de 3 dias, jejum de 15, jejum de 7 dias. Para que eles servem? Eu vou falar de 3. E qual é o propósito deles? E alguns jejuaram e o que eles alcançaram com esse tipo de jejum. E eu vou te dizer, se você praticá-los, você terá os mesmos resultados. Primeiro tipo de jejum, de 3 dias. É também chamado de jejum total. Pode ter certeza que eu tenho certeza, e que você também terá certeza, que Jesus não jejuou de água. A Bíblia diz que ele teve fome, não sede, e quando vieram trouxeram comida e não bebida. Ele não jejuou água. Ele bebeu água. Mas o jejum de 3 dias, no jejum total, há uns que fazem de líquido também, aí é você e Deus. Mas esse jejum de 3 dias é um jejum total, sem comida nenhuma, e ele tem uma missão. Já vou dizer qual. Eu vou falar também do jejum de 21 dias, que é também chamado de jejum parcial, o que você consegue jejuando 21 dias e como jejuma 21 dias. E eu vou falar do jejum mais fácil da Bíblia, que é o de 40. Quem faz, quem fez e por que fez. Primeiro jejum de 3 dias, jejum total. Quem na Bíblia jejuou 3 dias? Esther, Paulo, Nínive. Você vai se lembrar que Mardoqueu fez uma forca, Amã fez uma forca para matar Mardoqueu, o primo de Esther. E na realidade depois a forca serviu para ele porque a nação jejuou. E agora Mardoqueu queria a atenção da Esther, que era sua sobrinha, mas ela muito ocupada, ele disse, manda um recado para minha sobrinha, diga que ela também vai morrer, tá? Ela é judia. E fala para ela que se ela não intervir junto ao rei, e a Esther tinha perdido o favor do rei, como a rainha Vasti. O rei já não a chamava há muito tempo. E ninguém poderia aparecer diante do rei sem ser convidado, até a rainha, senão morreria. O que a Esther fez? Mandou para o primo dela um recado, manda toda a nação jejuar, por 3 dias, até as crianças, até os animais. Depois de 3 dias eu vou até o rei, se eu morrer, morrerei. Mas se o rei me estender o cajado, eu encontrarei o favor dele, e eu vou clamar pela nação. Um decreto que mataria todos os judeus em 3 dias. Por quê? Só poderia adorar o rei, um judeu nunca iria adorar um rei. Esther então pôs toda a nação para jejuar por 3 dias. 3 dias depois ela vestiu a melhor roupa, passou o melhor perfume e entrou na sala do rei. Já veio os guardas para matá-lo. Quando o rei olhou, falou, uau, quem é essa mulher? Não sabia que minha mulher era tão linda. Quando ele olhou, falou, minha rainha, estendeu o cajado, pronto, a primeira parte está feita, ela não morreu. Agora a segunda é a mais difícil. Meu rei, você sabia que a sua rainha pode morrer hoje? Como assim? Quem ousa tocar na minha rainha? O senhor fez um decreto
que permite a morte dos judeus. Não, o senhor caiu numa cilada. Mas eu não posso revogar o decreto. Então permita que todo judeu se defenda. Gente, ela jejuou 3 dias, a nação jejuou 3 dias sem comer nada, e Deus protegeu e livrou a nação da extinção. Outra pessoa que jejuou 3 dias e só foi salvo depois jejuou, Paulo. Você vai se lembrar que Paulo viu Jesus e caiu. Não sei se foi do cavalo, de uma espaçonave, de um avião, mas ele caiu. E ele ficou cego. Então ele jejuou por 3 dias, então chegou um homem chamado Ananias, orou por ele, ele foi curado, e então ele se converteu. Mas ele jejuou por 3 dias, e aí depois ele foi salvo. Nínive seria extinta, como Sodoma, mas eles jejuaram por 3 dias, e o Senhor livrou a cidade. O próprio rei Ezequias já tinha a data da sua morte, jejuou, e o Senhor revogou. Então o jejum de 3 dias, preste muita atenção, ele resolve muitas coisas, porém basicamente ele tem 3 propósitos. Se você quiser alcançar esses 3, experimente fazer um jejum de 3 dias. Primeiro, o jejum de 3 dias foi feito na Bíblia para resolver crises. Ele é um tiro curto, uma corrida de 100 metros. Então você precisa de um milagre urgente, resolver uma crise urgente, como a nação de Israel, como Paulo que havia ficado cego, como Nínive, eles jejuaram 3 dias. Então você vê na Bíblia que o jejum de 3 dias aconteceu e resolveu de forma urgente uma crise. Precisa de um milagre financeiro, uma crise, algum problema, experimente jejuar 3 dias. Não deu certo? Faça outro. Coma ali uns 2 dias, faça violência ao céu. Bata até a porta abrir. Segunda coisa que você vê, por que o jejum de 3 dias resolve, é abrir a visão espiritual. Os olhos de Paulo foram abertos depois que ele jejuou 3 dias. A terceira e a mais poderosa de todas é pela salvação de um familiar. Guarda o que eu vou te dizer. Seus parentes, amigos, familiares não se convertem, não é por maldade não. É que a Bíblia diz que o príncipe desse mundo cegou o entendimento deles para que eles não vejam a glória de Cristo. Então experimente jejuar 3 dias para que eles sejam salvos. O coração deles vai derreter. Paulo foi salvo depois que jejuou. Então vem Ananias e já começa dizendo, meu irmão Saulo. Vou te contar um testemunho. Minha esposa tem um tio que é muito querido da família. Mas eu já tentei pregar para ele uma vez, ele olhou e falou assim, nem comece. Tá bom? E ela insistia que ela queria a salvação dele, etc. E ela ouviu eu pregando sobre como o jejum de 3 dias muda de forma urgente situações. Ela falou, quer saber? Vou pregar para o fulano, mas vou jejuar 3 dias. Porque quando você jejua, há demônios que só saem com jejum e oração. E um deles é aquele que cega o entendimento das pessoas. Então ela jejuou. Falou, amor, agora ore por mim que eu vou lá pregar. Eu falei, você já jejuou? Pode ir. Ela chegou lá e falou, tio, eu vim aqui pregar para você. E ó, não fala nada, só eu falo. Autoridade. Ele falou, fala, você sabe que você é tido como pai para mim, meu pai morreu. Desde que meu pai morreu, você é nosso pai. Mas hoje eu vou falar e você vai me ouvir. Gente, não deu 2 minutos. O homem estava em lágrimas, destruído, com a mão no coração, entregando a vida a Jesus. O que mudou? Eu tentei pregar para ele várias vezes, ele nem queria ouvir. Sabe o que mudou? O jejum. Ele quebra, ele derruba a cegueira espiritual das pessoas. Você já sentiu fardo por algum familiar? Já experimentou? Já você sabia que você corre? Eu fui pregar no velório esses dias. Eu uso o termo pregar. 75 pessoas se converteram, todo mundo. O rapaz era da igreja. Eu falei, está vendo esse rapaz aqui? Ele vai para o céu. E se vocês não aceitarem Jesus como ele, vocês não vão ver ele nunca mais. Vocês vão para o inferno. Está todo mundo no velório já. Falei, a única esperança de você ver o fulano é você aceitar Jesus. Porque o próximo a vir para o caixão pode ser um de vocês. Falei, agora quem quer aceitar Jesus? Todo mundo, eu, todo mundo. 75 pessoas.
Mas veja, presta atenção. Você precisa entender que a maioria das pessoas que você ama não estarão com você no céu, a não ser que você faça alguma coisa. Você não sente dor por isso que eu falei? Você já experimentou chorar e jejuar por isso? Você já experimentou sentir a dor por esse tipo de coisa? Pois deveria doer. A maioria de quem você ama não estarão na eternidade com você, a não ser que os olhos deles sejam abertos. E nós fazemos o quê? Nada. Eu não consigo ser assim, gente. Eu não consigo. Então, a terceira coisa que eu entendo no jejum de 3 dias é que ele também serve para a salvação. Como aconteceu com Paulo, com Nínive, com Israel. Como acontece com tantos, eu tenho experimentado jejuar pela salvação de parentes, familiares. E tem funcionado. É impressionante, você vai, o cara está duro, você jejuma, quando você vai o coração está amolecido. Abre a visão. Jejum de 21 dias também é chamado de jejum parcial. Jejum parcial, como se jejuma 21 dias? É o jejum mais fácil da Bíblia. E o mais poderoso da Bíblia. E o mais saudável. Você não passa fome, passa vontade. De forma clínica, é constatado que o jejum de 21 dias, ele cura muitas doenças. Ele cura gastrite, H. pylori. Ele desintoxica, ele desincha, ele desinflama. Você vai tirando a carne do organismo, tirando o açúcar, só legumes e frutas, etc. Ele vai limpando, ele normaliza todo o seu sistema digestivo. O corpo é curado todinho. Até a espinha some. De forma clínica. Agora, de forma espiritual. Para que jejuamos 21 dias? Veja, Daniel 9, versículo 2. Daniel recebe uma revelação apocalíptica das 70 semanas. Mas ele não tem discernimento. Então ele fica naquela confusão. Meu Deus, quando vai começar as 70 semanas? Quando é? E ele fazia conta e não conseguia. Ele já tinha a revelação. Ele tinha a visão, mas não tinha a revelação da visão. Deus tinha dado. Então ele falava, quando é, quando é, quando é? E ele não entendia, não entendia, não entendia. No capítulo 10, versículo 3, o anjo do Senhor aparece para ele, depois que ele jejuma 21 dias, e diz, as 70 semanas começa com Neemias. Vê? Depois que ele jejuou, ele teve a revelação da visão. O jejum de 21 dias, para que ele serve? Discernir a voz de Deus, discernir a vontade de Deus. Sabe, você não está discernindo o que é que Deus quer para certas coisas, para ter revelações escondidas, encontrar tesouros que ninguém acha, e você começa a ouvir, uau, uau, eita, uau, a letra da Bíblia fica grande e bate na sua testa. Como se jejuma 21 dias? É o jejum mais fácil da Bíblia, você quer ver? Daniel 10, versículo 3. Como se jejuma 21 dias? Ele serve para revelações. Daniel 10, versículo 3. Não comi nada bom. Olha que jejum fácil. Não comi nada que eu gostava. Nada saboroso. Então tudo que é ruim você pode comer. Em tese é isso. É o seguinte, mas tem coisa que eu não gosto. Bom, o detalhe do jejum é que Deus conhece seu coração. Então não dá para enganar ele, né? Basicamente o jejum de Daniel é isso. Tudo que é gostoso eu não posso comer. Então você pode comer à vontade, jiló, gueroba. Você pode comer alho à vontade, come alho até não querer mais. Cebola frita, milanesa, tudo que você quiser. Basicamente, a maneira fácil de fazer o jejum da revelação. Veja, pode parecer chato o que você está ouvindo, mas é isso que gera avivamento. Não tem outra receita para avivamento a não ser jejum e oração, gente. É ele que traz avivamento. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se jejuar, que é o termo para humilhar a carne, e orar.
É assim que começa o grande mover. Então o Senhor nos traz a Ele, e a gente leva o Senhor ao mundo. Segura essa. O jejum da revelação é esse. Repita comigo, o jejum da revelação. Ah não, fala isso, que isso é muito poderoso, fala. Eu aprendi uma coisa, se você quer fazer um livro de oração e quer que o povo leia, não põe o nome oração na capa. Se você quer fazer um jejum poderoso, não põe, vamos jejuar, põe outro nome. O povo olhar de oração deve ser chato, não entendeu nada. Presta atenção, o jejum da revelação. Daniel teve revelação só após 21 dias de jejum. Ele comeu? Comeu. Ele só não comeu o que ele gostava. Basicamente carne e doces. No caso vinho ou coisas saborosas. Então o que Daniel comeu? Frutas e legumes, nada derivado animal. Não existe jejum que não seja de comida, gente. Tira isso da cabeça, tá? Você pode chamar de propósito, mas jejum bíblico é de comida. Faça propósito, mas jejum bíblico é isso. E esse é o jejum da revelação. Se você quer falar com Deus, você pode jejuar a qualquer hora. Se você quer que Deus fale com você, esse é o jejum. Quer ouvir a voz de Deus, discernir a vontade de Deus, ter revelações escondidas, esse é o jejum. O de 40 é o de sujeição. Quem jejuma 40? Ele é um jejum pré. Normalmente jejuma 40 dias quem Deus vai fazer algo sobrenatural. Não é depois, é antes. Moisés jejuou 40 dias, Josué jejuou 40 dias, Jesus jejuou 40 dias, Elias jejuou 40 dias. Sempre era antes da grande obra. Deus sujeita você. Percebeu? Então normalmente jejum de 40 dias ele é pré-cedente a algo sobrenatural que ele vai fazer através de você, que pode te levar para o inferno, se você não sujeitar a carne. Se você sujeitar a carne. Então Deus te chama à sujeição antes de fazer. Porque Deus só pode usar um homem grandemente depois de quebrantá-lo grandemente. Entendeu o que eu disse? Então, esse jejum de 40 dias eu não aconselho, a não ser que Deus tenha chamado você. Então, basicamente, o primeiro segredo para o sobrenatural é o jejum. Se você ficou com alguma dúvida, saiba, tem vários tipos de jejum. Mas o jejum de 3 dias serve para resolver crises, serve para a salvação de um familiar, serve para abrir a visão. O jejum de 21 dias é o jejum da revelação. Revelação da vontade de Deus. Se compro, se caso, não caso, se vou, se não vou, se faço, se deixo de fazer. Revelação do sobrenatural. Ter visitações de anjos, ter sonhos proféticos, ser visitado com o Espírito Santo. Esse é o jejum que eu gosto de chamar de jejum do avivamento. É ele o jejum da visitação. Quando Daniel jejuou, o anjo apareceu depois. E ele não é um jejum que passa fome. Passa vontade. Porque ele é um jejum de domínio. E aqui eu concluo sobre a segunda fonte de poder. A oração. Gente, presta atenção. Mateus 5, versículo 2. Escute bem o que eu vou te dizer agora. Posso ir? Você não sabe como vai terminar isso aqui. Eu suspeito. Começa assim. E ele começou a ensiná-los dizendo, 5 verso 2, bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Qual é o segredo para orar? Porque todo mundo sabe que deve orar, mas não consegue. Não há um só crente na terra que diz, não, eu não preciso orar. A verdade é que todos sabem que deve. Mas o segredo é como? O judeu ora 3 vezes por dia. O muçulmano 5, o budista 10. E o cristão. A diferença é que tirando o judeu, eles têm deuses mortos, mas o trata como se estivesse vivo. E nós que temos um Deus vivo, mas o tratamos como se estivesse morto.
Oração é comunicação. Sabe por que não existe avivamento, fé, movimento, vida espiritual sem oração? Porque não existe relacionamento sem comunicação. Se você não orar, nada vai mudar. Presta atenção no que eu estou lhe dizendo. A oração tem uma coisa sobrenatural nela. O Novo Testamento descreve vários tipos de oração. E eu vou falar sobre duas hoje. Oração e súplica. A oração representa a oração no geral, enquanto súplica é uma forma especial de oração. Essas duas reunidas é que move a mão de Deus. E Jesus inicia o seu famoso sermão do monte com um ensinamento poderoso sobre oração. E ele começa dizendo, olhe bem, bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Você sabe que a palavra pobre de espírito aí no mundo é jocosa. É um xingamento, fulano é pobre de espírito, mas no reino de Deus não. No reino de Deus é elogio. Jesus diz que o pobre de espírito no reino dele é o feliz. Ele é bem-aventurado porque ele tem uma conquista. Agora, normalmente quando a gente lê o texto, pobreza de espírito, a gente fica perguntando, está vendo? Deus gosta de pobre. Eu sei que Deus gosta de pobre, do mesmo tanto que ele gosta de rico. E de rico do mesmo tanto que ele gosta de pobre. Quando diz que ele não faz acepção de pessoa, ele não faz de nenhum. O termo pobre de espírito aqui não tem a ver com pobreza de dinheiro, mas tem a ver com pobreza. Jesus está deixando claro que é a pobreza de espírito que leva o homem a orar. Você sabe por que eu oro? Porque eu sou pobre de espírito. Eu reconheço. Se eu não orar, a rejeição me esmaga. E eu sei quando a rejeição vai voltando. Você sabe, eu fui rejeitado por pais. Eu começo a pensar que todo mundo está me devendo alguma coisa. Muda o meu temperamento. Eu começo a pensar, fulano me tratou mal, deveria ter me tratado melhor. Fulano não gosta de mim, não vai com a minha cara. Isso é rejeição. Então eu começo a perceber que quando eu diminuo a intensidade da oração, a rejeição vai aumentando. A rejeição vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. E ela começa a me esmagar. O meu coração começa a ficar dilacerado. Começa a me vir memórias absurdas. E eu percebo que eu diminuí a intensidade. Eu reconheço que eu sou pobre. Sabe, gente, se eu subo, vejo uma multidão dessa. No ano passado, na metade do ano eu fui pregar na segunda maior igreja do mundo. É 7.000 pessoas por culto, 7 cultos no sábado, 7 cultos no domingo, 350 mil pessoas no final de semana. Quando eu sentei para pregar, eu ouvi a voz do Senhor dizendo, diga. Falei, o quê? Diga que eu não sou fiel. Falei, o quê? Da caixa de papelão aqui, 4 mensagens. Fala que eu não sou fiel. Não sou fiel. Falei, o senhor é fiel. Então fala a palavra que eu mais gosto de ouvir. Você sabe, Hernani, qual é a palavra que eu mais gosto de ouvir? Eu falei, eu sei. Então fala. Eu falo, o senhor é bom. E a sua bondade dura para sempre. Ele falou, essa é a palavra que eu mais gosto de ouvir. Eu sou bom. Eu falei, agora, eu falei, o senhor pode falar o que eu mais gosto de ouvir? Eu falei, eu falo. Vamos ver se o senhor sabe. Eu falei, eu sei. Eu vou dizer, eu sou seu pai. Eu tenho um pai. Todo dia, quando eu dobro o joelho, a primeira coisa que eu ouço, ei filho, eu sou seu pai. Não tem um só dia que eu não escuto ele dizendo, eu sou seu pai. Foi a primeira coisa que ele disse a Jesus, filho amado. A oração, ela te traz entendimentos que a sua carne, seu ego nunca teria. Porque a rejeição é futilidade, é ego. E a oração massacra o ego. Destrói o ego. A oração faz você sensível. Ela faz coisas que você não faria sem ela. Então esses dias eu pregando e não descia unção. Não descia unção. E eu não vivo sem unção. Eu dependo da unção. Então eu falei, Senhor, eu pequei, o que eu fiz? O Senhor está magoado, o que o Senhor está fazendo? O Senhor está fazendo birra, porque não vem unção. Me revela o que eu fiz, pelo menos. E 2, 3 semanas sem nenhuma graça, nenhuma unção, seco. Falei, tá bom, o senhor não vai falar? O senhor vai falar? Eu falei, eu vou falar, na hora que eu quiser. Falei, tá bom, então tá bom, na hora que o senhor quiser, o senhor fala. Aí um dia eu ouvi a voz de Deus. Como é que eu ouço a voz de Deus? Aqui dentro. Do jeitinho que você está me ouvindo. Está ruim sem unção, Hernani. Você está muito. O que eu fiz, Senhor? Você falou mal do seu pastor.
falei, o senhor está doido? Como assim? Você falou? Falei, então só me diga quando. Falei, Senhor, eu não falo do meu pastor para ninguém. Eu amo o meu pastor. Eu sei que você ama. Mas falou mal. Falei, para quem? Senhor, eu não falo mal do meu pastor para ninguém. Falou, sua mulher não é ninguém? Ela falou, não, mas então pera aí, senhor. Se eu não puder desabafar com a minha mulher, vou desabafar com quem? Falou, comigo. Porque toda vez que você fala para ela, você azeda o coração dela. Tá, senhor, então me lembra, o que eu falei do meu pastor? Você reclamou. O quê? Você manda mensagem para ele, ele não responde. Ele visualiza e não responde. Senhor, isso aí realmente me deixou amargurado. E eu falei para minha esposa assim, amor, Luciano visualiza e não responde. Então, e ela fica amargurada com você. Tá bom, senhor, é verdade, o senhor tem razão. O que é que eu faço? Liga para ele agora. Eu falei, não, calma lá, peraí. Como assim? Liga agora? Agora? Não, agora é de madrugada. Não, ele está saindo para o aeroporto. Pode ligar agora que ele vai atender. Ah, não, senhor, é muita humilhação, não é não? O que eu vou falar para o Luciano? Lu, eu falei mal de você. Senhor, como é que é isso? Não liga e pede perdão. Gente, você não faz isso se você não estiver em oração. Não faz. Porque você acha desse tamanhozinho. Mas a oração, ela lida com alma. Oração transforma questões de ego, de alma, de feridas, de rancor, a tal da justiça própria. Então, você não tem noção. Eu vou te contar, você promete não contar para ninguém? Aqui em Londrina, no dia que eu passei frio, eu fiquei calado. Eu queria avançar no cara. Mas no outro dia eu fui reclamar com o gerente. O cara quis avançar em mim. E aí ficou nariz com nariz. Aí chegou uma hora que eu fiquei tão nervoso, eu falei assim, essa potroca, essa droga desse hotel. Só que na minha oração matinal, eu estava lá de joelho e falei, Senhor, me faz parecido com Jesus. Que oração perigosa. Irmão, essa é a oração mais perigosa que você faz na sua vida. Eu quero parecer com Jesus. Ele vai testar você em todos os níveis. Eu falei, Senhor, eu quero parecer com Jesus. E chorava. Ele falou, vou te dar uma chance. Você vai passar só frio. E agora estou eu lá no saguão gritando com o cara. E o cara gritando comigo, eu gritando com o cara. E o cara gritando comigo, eu gritando com o cara. Subi cheio da razão. Eu estava com a razão. Quando eu subi, eu olhei para o meu cantinho da oração, que eu sempre faço. Irmão, parece que onde eu olhava tinha um olhão de Jesus desse tamanho assim. Eu ia para debaixo da cama, ele olhava. Eu entrava no quarto, onde eu olhava no quarto tinha um olhão dele assim. Que vergonha. Ele falou assim, mas você não pediu? Você pediu para se parecer comigo. Eu lhe dei a chance. Eu falei assim, o que eu faço? Liga agora para o gerente, pede perdão. Eu falei, agora não, agora eu estou nervoso. Não vai dar certo, eu vou xingar ele tudo, ele vai me xingar agora não. Liga para a recepção, pede perdão para a moça. Eu falei, Senhor, pelo amor de Deus, espera um tempo. Aí eu liguei, a moça ficou, moço, calma, você... Não, moça, me desculpa, olha, eu preciso te pedir perdão. Ué, moço, por que você está pedindo perdão, o senhor tem razão? Eu falei, não, porque isso é coisa só de crente. Eu não sou só crente, moça. Eu sou pastor. Você ri, né? Eu quero ouvir sua confissão agora. Vamos lá, comece. Quem nunca teve ataque de ira? Falei, mas moça, faz o seguinte, passa o gerente. Tá bom, ela chamou o gerente, não quis atender. Falei, ufa. Mas só avisa ele que eu liguei para pedir perdão. Isso 3, eu estava nervoso, ainda estava tremendo de raiva. Mas Deus me mandou fazer. Quando deu 3 minutos, o cara ligou. O senhor queria falar, olha moço, eu fiz um negócio aí que eu não deveria fazer. Eu queria... eu vi aqui, entrei nas suas redes sociais e vi que o senhor é um homem de Deus. Falei, rapaz. Eu também queria te pedir perdão, que eu também sou um homem de Deus. Falei, o que você quer dizer com isso? Eu também sou pastor. Falei, Vé Maria, rapaz, pelo amor de Deus. Falei, ai, Jesus, que papelão. Um outro ali, ó. Você vê só? Mas é o tipo de coisa que só em oração que você faz. E se você não tem uma vida de oração, sua alma é problemática, cheia de justiça própria, cheia de intriga, cheia de rancor, cheia de raiva, cheia de ira, é ataque de ira, é demônio, é não sei o quê. E nada funciona. Porque você, gente, se Deus cerrou a unção dele, porque eu fiz uma crítica, aí eu falei, Lu, estou te ligando, para te pedir perdão.
O que foi, Goiano? O que você fez? Falei, não, deixa pra lá, só estou te pedindo perdão, você me perdoa? Não, eu quero saber o que você fez. Falei, cara, não importa. Não importa, eu quero saber. Tá bom, vou falar. Eu mando mensagem, você não responde. Foi. Você se magoou com isso? Falei, ué. Mas por que você está pedindo perdão? Que eu estou errado. Falei, é porque eu te critiquei. Falei, para quem? Falei, é o detalhe, para ninguém. Não, para quem? Quer saber? Falei, rapaz, deixa isso para lá. Tá bom, foi para minha mulher. Você falou o que para ela? Eu já te disse. Falei, amor, o Lu visualiza os negócios aqui e não responde. Eu não sou importante para ele. Isso aí já é rejeição. Ué. Na rejeição, todo mundo está fazendo algo contra você. Mas, cara, eu vou te dizer uma coisa. Eu entendo sua correria. Eu também sou assim. Só que o meu temperamento é diferente do dele. Quem me manda mensagem, na hora eu vejo e respondo. Isso é temperamento. Então eu quero que você me perdoe. Porque eu estava azedando o coração da minha esposa. Aí Deus vai quebrando você. Cara, eu acho que isso é pequeno. Eu falei, mas não é. Eu também pensei que era, mas não é. Então você começa a perceber que a oração vai te destruindo. Ela vai te massacrando. Ela vai quebrando, ela vai quebrantando você. E vai tornando você mais acessível a Deus. E é isso que a Bíblia chama de pobreza de espírito. O grande segredo do avivamento é a humildade. Quem é humilde, ora. Quem não é humilde, não ora. A falta de humildade que leva você a não depender de Deus. Pobreza de espírito é espírito humilde. Eu vou te dizer o que eu faço todo dia. Porque tem gente que pensa que orar é cegar e já debulhar e começar a falar com Deus. E eu já chego falando. Eu vou te dar o segredo. Você quer ou não? Como orar e eu ser ouvido toda hora que ora? Normalmente, a gente dobra o joelho para orar e já chega falando. Daqui 20 minutos a gente falou tudo que tinha falado. Nome da minha playlist de oração, Ataque à Alma. O que eu faço, todo dia eu amanheço, antes do sol, e olha o que eu faço. Os 35 primeiros minutos eu espero. Esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Correm e não se cansam, voam e não se cansam. A palavra esperar ali é esperar orando. Você sabe que existe um lugar em Deus que você está, que nem o diabo te vê? Você já leu isso? A página da sua Bíblia está até amarela. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, e debaixo das suas asas. Você está seguro? A palavra esconderijo do Altíssimo ali é lugar secreto da oração. O diabo não te vê nessa hora, e nem hora nenhuma que você está com Deus. Então, normalmente, a palavra esperar é essa: vem orar e me espere. Eu não falo nada até ter certeza que Ele está ali. Se você vai visitar alguém muito importante que te chama, ou você quer falar com ele, você não chega falando. Se você vai no médico, o que você faz antes dele te atender? Nada! E o que você faz enquanto espera? Nada! Aprenda a se calar antes de Deus falar. Não chegue falando. E aqui eu estou te ensinando. No meu livro Corações Profundos eu te ensino até orar. Como orar 1 hora por dia. Existe um segredo. E o segredo para ouvir a Deus é diferente do segredo para falar com Deus. Então o que eu faço? Eu começo, ele falou, continue. Então eu continuei. Quando deu 2 minutos, voltou as palavras. Então ele começou a me lembrar coisas que eu tinha que orar. Então eu orava mais 20 e sumia as palavras. Ele falava, continue. Mais 1 minuto e meio voltava as palavras. Então eu percebi que quando eu estou orando, o Espírito Santo põe as palavras, o diabo vem e tira. E aquele momento em que você fala, já orei tudo, é exatamente o momento em que o diabo tirou o que você deveria orar. Então quando você continua,
no máximo 1,5 minuto, 2, caladinho, ele vem e põe palavras de novo. Ele te lembra tudo que você deveria orar. E aí começa aquela batalha em oração. Quando você menos percebe, você já está orando 1 hora, 2 horas. E quando você olha no chão, há uma poça que parece goteira, de tanto derretimento e quebrantamento da presença dele. Porque não tem uma pessoa que eu conheci na terra, avivalistas ou servos ou profetas, que não foram visitados enquanto estavam quebrantados. Deus não resiste quebrantamento, gente. O nosso problema é que o diabo destrói todas as nossas orações antes mesmo delas começarem. Porque nós não sabemos. Você sabe, você já leu isso. Sabe por que caímos? Porque o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas. Romanos 8:26, porque não sabemos orar. Jesus disse, vigiai e orai para não cair. Sabe o que Jesus está querendo dizer? Quem ora, quem não ora, se não caiu, mais cedo ou mais tarde, vai cair. A única força para você vencer qualquer pecado, qualquer vício, é a oração. Se não for para a oração, ninguém ficará de pé. Então eu falei, Senhor, por que os homens caem? Ele disse, porque não contam com a minha graça para ficar de pé. Eu falei, então qual é o segredo para não cair? Ele falou, dobra o joelho. Dobrei. Agora põe a cara no chão. Coloquei. Ele disse, me diga como que você cai dessa altura. Você não derruba quem está prostrado. Você não mata quem já está morto. Não há queda em quem se dobra. Sabe, escute bem. O segredo do avivamento é a prostração. A altura de um avivamento é essa, no chão. Agora escute, e aqui eu vou terminar. O irmão do teclado, para parecer que está terminando. Presta atenção nisso. Eu posso orar qualquer hora, que Deus vai me ouvir, diga amém. Posso orar 12:00, 10 horas, 5 horas, qualquer hora Deus vai te ouvir. Não existe hora especial para Deus me ouvir, gente. Não existe lugar santo para orar. Qualquer lugar em oração é terra santa. Agora detalhe, olha bem para mim. Qualquer hora que eu falar com Deus, Ele vai me ouvir. Eu posso orar qualquer hora que Deus vai me ouvir. Mas a hora que Ele fala, é Ele que escolhe. Agora eu vou dizer de novo. Você pode escolher quando falar com Deus. Você não pode escolher quando Ele vai falar com você. Então tem uma hora específica em que Deus fala comigo? Segura essa aí. Tem. Aquele texto de Jeremias 44:4 na Ferreira de Almeida, deixa aí stand-by para mim, já vou colocar. Segura essa. Há na Bíblia 4 turnos de oração na Bíblia, que começa das 18 e termina às 6 da manhã. Segura essa. Não é depressão e falta de sono. Às vezes é Deus te chamando, e às vezes o que você chama de depressão é derretimento. É da azeitona amassada que se faz azeite. Deus não está te destruindo, Ele está te derretendo. Então a minha esposa falou assim, olha, o seu pai deve estar com depressão. Eu estava todo destruído. Antes de Deus ter essa experiência com a minha mãe, eu estava totalmente derretido. E as minhas lágrimas rolavam, Senhor, salva minha mãe. Os homens de Deus não têm olhos secos e fundos, são olhos molhados. O negócio de Deus é com gente quebrantada. Deus não suporta gente indiferente. E a oração derrete você. É assim que Ele faz com seus servos. A oração, os turnos de oração começam às 18, você sabe, o dia judaico é diferente do nosso. O nosso é meia-noite, o deles é 18. Das 18 às 18 é o dia. E das 18 às 6 da manhã você tem 4 turnos de oração em toda a Bíblia. De 3 em 3 horas. São 4 turnos de 3 em 3 horas. Das 6 às 9 um turno.
Das 9 à meia-noite, outro turno. Da meia-noite às 3, outro turno. Das 3 às 6, outro turno. Qual é o turno da visitação e da revelação? Quando eu uso o termo visitação, é quando o avivamento é isso, quando o Senhor visita seu povo. Qual é o turno da visitação? Bom, vamos lá, na Bíblia. Deus tem uma hora específica para visitar. Você pode falar com Deus a qualquer hora. Você só não pode ouvi-lo a qualquer hora. Quando Ele fala, é Ele que escolhe a hora. Você entende o que eu estou dizendo? Quem entende aí? Coloca para mim Jeremias 44:4. Vamos ver alguns textos bíblicos. Olha, gente, normalmente eu não prego tanto assim não, é porque eu tenho 24 horas hoje. Normalmente essa mensagem é 2. Lá em Araçatuba eu preguei ela em 3. Mas eu realmente estou condicionado a deixar um DNA sobre oração e jejum aqui. É o meu coração pelo qual eu vim. E olha o que diz o texto, vamos lá. É por isso que eu pedi Ferreira de Almeida. Isso, vamos lá. Leia em voz alta, todo mundo, vai lá, todo mundo. Observa o termo, a palavra todos. Todas as vezes que Deus falou foi madrugando. Você leu ali ou não? Todas as vezes foi madrugando. Quantas vezes? Você quer ver? Qual era a hora que Jesus ouvia o Pai? Você vê ele falando com o Pai todas, mas quando ele ouvia? Você vai se lembrar. Você já leu isso na Bíblia. Ele andou sobre as águas depois de vir da... Qual vigília? Quarta. Que hora que é a quarta vigília? Das 3 às 6. Então que hora que Jesus ouviu o Pai? Que hora que Samuel ouviu a Deus? Então Samuel ouviu. Samuel, ele correu lá, ele estava dormindo, estava fazendo o quê? Sim, meu senhor, ele disse, não falei nada, volta a dormir. Então voltou Samuel, depois Samuel, ele voltou, sim meu senhor, ele disse, falei nada, volta a dormir. Na terceira vez, Samuel, ele entendeu que Deus estava chamando Samuel e disse, Samuel, quando o Senhor te chamar de novo, levanta e diga, pode falar senhor que eu estou ouvindo. Sabe que hora era isso? A quarta vigília. Sabe que hora que o maná caía? Entre as 3 ou as 6 da manhã. Sabe quando Abraão foi visitado pelos 3 anjos e um era o próprio Cristo? Antes do nascer do sol, antes das 6 da manhã, senhoras e senhores. Todas, sabe quando Josué invadiu Ai e triunfou? Antes. Sabe quando o anjo entrou com Josué para lutar? Antes do nascer do sol. Sabe quando o anjo batalhava as batalhas de Davi? Davi dizia, espera, não vamos na batalha, espera, Davi, vamos, os inimigos não estão vendo, estão dormindo, espera. O que Davi dizia? Eu estou esperando ver o anjo do Senhor. Ele sempre vinha antes das 6. Então você vai se lembrar em Apocalipse, que toda vez que você ora, um anjo do Senhor pega as suas orações e leva para uma bacia chamada bacia de ouro, que fica do lado do trono de Deus, que é onde fica todas as nossas orações. Eu acho isso maravilhoso. Todas as minhas orações são recolhidas e colocadas do lado do trono de Deus. Bom, o texto, pastor, o texto de Apocalipse. Apocalipse 5:8, põe na tela, que esse texto é importante, senão algumas pessoas podem pensar que é heresia. Que o Senhor recolhe as minhas orações. Meu irmão, não existe oração, é ao léu. Todas as suas orações são recolhidas. Uau, eu acho isso fantástico. Vamos lá. Ao recebê-lo, os 4 seres viventes, os 24 anciões, prostraram-se diante do Cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taça de ouro cheia de orações. Harpa e taça de ouro, que são as orações dos santos. Continua. E eles cantavam um cântico, tu és digno de receber o livro, e etc, etc. Olha que coisa interessante. Todas essas taças de ouro é onde guarda as nossas orações. Olha o poder que tem. Desde que eu descobri o que é oração. Meu irmão. Na cruz de Cristo, que é o termo que a gente usa, vai para a cruz, vai para a oração.
ali eu sou suprido, ali eu sou curado, ali eu tenho visitação, ali eu sou chamado de filho. Ele me trata, Ele me ama, eu sinto um amor, até quando eu erro, e Ele me corrige, até essa correção, até o arrependimento. Por isso que o jejum, ele promove uma coisa. O jejum promove aceleração. Ele acelera os processos, por isso que ele é urgente, emergente. A oração promove visitação. Todo mundo que dobra o joelho para orar recebe visitas de anjos e do Senhor. O jejum acelera processos. Quantas igrejas, veja essa igreja construída, eu fico imaginando o desafio. E quantos jejuns foram feitos aqui? Que teve meses, falou, não vamos ter dinheiro, mas começaram a buscar o Senhor, e o Senhor ele vai acelerando. Vê? Então você percebe como John Wesley ganhou 5 milhões de almas sem internet, sem WhatsApp, sem Instagram.